Essa relação de imprensa, política e literatura sempre foi muito, digamos assim, íntima, né? Sempre houve muita relação entre eles. Muitos políticos vieram do jornalismo, passaram pela literatura. O caso mais emblemático é o do Carlos Lacerda, que era ferino nas suas declarações. Há uma clássica dele, que ele, quando Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República, ele, na campanha, já ele dizia: o Juscelino não pode ser candidato, candidato não pode ser eleito, eleito não pode ser empossado, empossado não pode governar. Ele era terrível, mas ele foi vítima também dessa verve pelo irmão, o Maurício Lacerda Filho, que também era ferino. E uma vez o Lacerda já apoiando a Revolução de 64, o Maurício encontra com um amigo em comum deles, e o amigo pergunta: como é que vai o Carlos? Ele diz: usando sua inteligência a serviço da burrice. Depois o Lacerda foi preso pela própria Revolução que defendeu, e o Maurício foi visitá-lo na prisão, e ele comunica solenemente: Maurício, vou fazer uma greve de fome. E o Maurício, muito simplesmente, o faz desistir do intento com uma única frase: Carlos, não se representa Shakespeare na terra de Desci Gonçalves. Acordei com o barulho de um tiro. Pessoas começaram a correr em direção ao terceiro andar. Era um pouco mais de 8h30 da manhã. Subi as escadas para ver o que estava acontecendo. Um monte de gente se amontoava em frente ao quarto do presidente da República. Com dificuldade, consegui empurrar algumas pessoas e entrar. Alzira gritava desesperada, abraçada ao pai. Getúlio estava deitado com metade do corpo para fora da cama e um revólver Colt calibre 32 próximo à sua mão direita. No pijama listrado em cores branco, cinza e bordô, havia uma mancha de pólvora no peito esquerdo e o sangue começava a correr pelo restante do corpo. O presidente havia se suicidado. Vamos lá, falar da Última Hora, né? Última Hora foi um jornal emblemático criado basicamente para defesa do segundo mandato do Getúlio Vargas, né? Ele tem uma posição política e tal, mas você cria um personagem, o Marcos, que é um repórter da Última Hora e que vem da tradição comunista, para se aliar a um jornal de defesa do presidente e que tinha massacrado com os comunistas, né? Quer dizer, como é que foi a ideia desse romance? Como é que isso surgiu? Na verdade, justamente essa contradição de um comunista vivendo o governo Vargas eleito foi o mote que me levou a escrever esse livro, né? Inicialmente eu pensei em um personagem militar que tinha sido torturado nos anos 30 na ditadura Vargas e como é que ele ia lidar com o governo Vargas eleito. Mas, posteriormente, eu acabei chegando ao jornal Última Hora, né? E Última Hora, muitos dos jornalistas que compuseram a formação inicial do jornal também eram comunistas. Então, eu resolvi criar um personagem de ficção, um comunista que tinha sido torturado pelo governo de Getúlio Vargas, após a intentona comunista de 1935, e ver como é que ele se comportava no governo Vargas, né? E nada melhor do que ver esse comportamento do que num jornal que foi criado para defender o governo Vargas, né? Então, durante o livro, ele vive essa contradição, né? Tanto que, em alguns momentos, o Marcos começa a ser seduzido pelo getulismo, né? Agora, como é trabalhar com personagens reais, né? Porque você fala aqui no Carlos Lacerda, no Miranda, próprio Getúlio Vargas, no Samuel Weiner, Nelson Rodrigues. Quer dizer, você está convivendo com personagens reais. E como trabalhar uma ficção para que essas personagens reais não sejam, digamos assim, o oposto de si próprio? E como é conservar uma certa coerência desses personagens? Esse é o grande dilema de quem se arrisca a escrever ficção com personagens reais, né? Especialmente uma ficção histórica, com figuras muito fortes, como Getúlio Vargas, Samuel Weiner, Carlos Lacerda, Nelson Rodrigues, né? São personagens que já têm um imaginário popular formado, né? E aí o escritor tem que criar uma situação, recriar situações reais e muitas vezes também criar situações que não ocorreram, né?
Então, o compromisso que eu tive foi com a verossimilhança, né? Por exemplo, Nelson Rodrigues, reconhecidamente, era chamado de mulherengo, né? As pessoas, Carlos Lacerda o acusou muitas vezes de ser tarado, né? Isso aí saiu nos jornais da época. Inclusive na CPI, que foi criada na CPI da última hora, Nelson Rodrigues era acusado, se for analisar os autos, né? Eu analisei os autos da Câmara dos Deputados, ele era acusado de ser comunista, de ser um pervertido, né? Então tem um imaginário em volta desses personagens reais, né? Então eu procurei o compromisso com a verossimilhança, né? Nelson Rodrigues, como ele é um personagem reconhecido por essas características, eu tentei recriá-lo tentando preservar esse lado boêmio dele, mulherengo, né? Criando um personagem que seria um amante dele, que incorporaria as diversas amantes que ele teve na vida, né? Por exemplo, a Isabela do livro, que é a secretária, Nelson Rodrigues monta uma garçonnière no edifício Pitaguari, né? Nelson Rodrigues manteve uma garçonnière lá com uma amante dele, mas não era Isabela, né? A esposa do Nelson Rodrigues chegou a invadir um apartamento de uma garçonnière dele com os filhos e ameaçou jogá-los pela janela se ele não voltasse para casa, né? Então eu tentei recriar essa situação aí, sempre incorporando todas essas amantes numa pessoa só, na Isabela, né? Então, assim, para dar uma força narrativa, uma continuidade para ligar o leitor à história, né? A trama, eu tentei ficcionalizar, mas sempre mantendo o compromisso com a verossimilhança. A questão do contexto histórico, né? Porque era uma época de muita contradição também, de muito conturbada, não havia, embora houvesse os fundamentos ideológicos fossem muito sólidos, eles não eram definidos pelas pessoas, havia uma certa, né? Era a leitura da famosa frase do Churchill, né? Me unirei ao próprio diabo para vencer Hitler, né? E tal. As pessoas se uniam de acordo com as conveniências também, né? Quer dizer, como também retratar essa época tão contraditória em si. Não, a política em geral é muito contraditória, e nos anos 50 não eram diferentes, né? Por exemplo, a criação da Petrobras, que hoje é muito exaltada como se uma obra de Getúlio Vargas, e mas a proposta inicial de Getúlio admitia participação, inclusive de capital estrangeiro, né? E por incrível que pareça, que quem defendeu a nacionalização, uma empresa 100% nacional nos jornais, foram o Partido Comunista e Carlos Lacerda, né? Porque Carlos Lacerda era oposição por oposição do Getúlio. Então, como o Getúlio adotou uma posição, digamos, mais liberal, o Carlos Lacerda vestiu a capa de um nacionalista, né? Nessa situação. Então, para manter esse jogo político, um lado ou outro se amoldava ao discurso mais conveniente, né? Getúlio Vargas se elegeu nos anos 50, nas eleições 50, com a proposta de aumentar o salário mínimo, de fazer... Porque o governo Dutra foi um governo desastroso, né? Especialmente para o trabalhador, porque o salário mínimo ele ficou congelado desde quando foi criado, nos anos 40, Getúlio Vargas, e não aumentou, ficou estagnado, houve um surto inflacionário, e Getúlio Vargas fez essa promessa de aumentar o salário mínimo e não conseguiu. Ele só foi conseguir em 53, com Jango como ministro do Trabalho, né? Então, assim, ele foi eleito com essa promessa, não conseguiu clima político para aprovar. Um ano antes do suicídio dele, ele consegue aumentar a proposta e joga o Jango para a fogueira, né? E acaba que vem um manifesto dos coronéis, que exigindo a cabeça de Jango, e Jango pede demissão do Ministério do Trabalho. Então, assim, essas conveniências políticas que nós acompanhamos hoje, nos anos 50, também não eram muito diferentes, né? Eu vejo hoje muito saudosismo da época muita gente fala, os políticos de antigamente,
Mas muitos dos políticos que estão o de hoje também têm uma raiz desse momento, né? Por exemplo, lá no meu estado, a família Alves aparece até no meu livro, né? A Luiz Alves, ele era um deputado, ele fazia parte da chamada, ele era considerado um dos bacharéis da UDN, né? Porque os deputados udenistas eram, sem dúvida, muito preparados, né? Então, assim, muitos desses políticos já existiam na época, né? Já estavam atuando. Eram pessoas curiosas, né? Eram intelectuais, realmente, e tal, tinha essa conceituação. Eu lembro de um antigo deputado, né? Que uma vez conversando com ele, falando, você não tinha saudade, não, da Câmara e tal, dessa movimentação? Eu disse, não, porque na minha época as eleições eram falsas, mas os políticos eram verdadeiros. Sem dúvida, eu acho que a grande diferença é o preparo dos políticos, né? Se fosse pegar de um lado, tanto de um lado trabalhista como do lado mais liberal, como denista, eles eram muito mais preparados, né? Afonso Arinos, né? Ulisses Guimarães, Gustavo Capanema, né? Que era getulista, mas o Anísio Teixeira, enfim, tem muito. O Carlos Lacerda, intelectual. Era intelectual. O Carlos Lacerda, ele é muito demonizado hoje, né? Por uma parte ideológica, uma parte da esquerda, mas ele era um personagem sensacional, porque ele foi comunista, né? Ele tentou matar o pai no sentido figurado, né? Porque o pai dele também era um militante político, o Maurício Lacerda. Então, o Maurício Lacerda era alguém de esquerda, mas não ligado ao Partido Comunista. Então, ele era execrado pelo Partido Comunista. E Carlos Lacerda, para ser aceito pelo Partido Comunista, ele acabou matando a figura do pai, né? Então... Depois ele se redime exaltando a figura do avô naquele livro, A Casa do Meu Avô, que é um belíssimo texto de crônicas. O avô dele, a família dele é muito ligada à política, né, de intelectuais. No seu livro, há também uma figura muito interessante, que é a esposa do Marcos, né? Porque ela vem da militância e, num determinado momento, ela, digamos, não é que ela se aburguesa, mas ela começa a admitir, né, já uma quase autocrítica à sua militância como comunista, né? Quer dizer, como essa personagem também é uma contradição da época também? Mas assim, eu quis mostrar uma militância cansada, né? Através representando a figura da personagem Anitta, né? Uma pessoa que participou da militância, teve problemas, foi torturada, mas teve um filho, né? O filho Nandinho, que teve... Eu não vou revelar aqui para as pessoas lerem o livro, mas o filho nasceu em uma circunstância complicada. Então, para ela preservar o filho, ela teve que mudar, né? Então, assim, em determinado momento ela estava mais preocupada com o filho, com dar um bem-estar para a família, do que militância, né? O Marcos, no início do livro, ele tenta se manter ideal ao comunismo dele, aos ideais dele, mas também ele sucumbe, né? Então, acho que no livro tem um pouco disso, né? Eles começam com a ideologia muito forte, né? E aos poucos eles vão sucumbindo. Por que o romance histórico, né? Quer dizer, por que essa opção também pelo romance histórico? Eu sei que a história do Brasil é muito fascinante. Se você pegar de Getúlio Vargas para cá, a presidência foi sempre uma coisa imponderável, né? O Brasil é um país de golpes e contragolpes, né? É um país incrível, né? Se suicida, tem impeachment, ele renuncia, é uma... A história do Brasil é fantástica, né? Então, assim, eu sou da área do direito, né? Mas quando eu estava nessa época, decidi o que eu ia fazer, esse vestibular, eu fiquei balançado por história, que eu gostava muito de história, especialmente história do Brasil. E também gostava de literatura. E eu li alguns romances históricos na época, Agosto, inclusive, Agosto de Rubem Fonseca, né? Se passa nesse mesmo período. Se passa nesse mesmo período. Eu evitei, inclusive, lê-lo enquanto eu estava escrevendo, porque de relê-lo, aliás, né, para não influenciar. Eu li depois, quando eu já tinha concluído, eu reli o livro.
Mas eu queria trabalhar com história também, né? História, e eu percebi que a história é muito mais interessante quando você vivencia a história através de personagens comuns, né? E na historiografia é muito difícil, porque a história tem um método científico, enfim, precisa estar documentado. É muito difícil para o historiador captar o sentimento do homem comum, né? E é muito mais fácil você conseguir isso através de um romance histórico, né? Inclusive, o Engels tem uma declaração muito, muito interessante, que ele dizia que quando ele queria compreender, estudar a França depois de Napoleão, chamado período da restauração, da monarquia, ele não ia recorrer a economistas, a historiadores, ele ia recorrer a Balzac, né? Porque Balzac retratava como ninguém as relações humanas, as classes sociais, a relação entre uma burguesia que tinha perdido o poder e tentava se ascender novamente, enfim. Era muito melhor, era muito mais complexo você estudar o período histórico através da literatura do que propriamente da história, da economia. Agora, como é que foi o trabalho de pesquisa? Porque envolve uma pesquisa muito profunda para fazer um livro desse porte. Quer dizer, como é que foi esse trabalho também? Eu fiz, antes de iniciar o livro, eu fiz um esboço, né? Fiz uma espécie de roteiro, separando o material. Um livro como esse não dá para começar a escrever sem ter um norte, sem ter uma pesquisa anterior, senão o livro pode ir para um meandro ali e se perder no caminho. Então eu fiz uma pesquisa histórica antes, né? Separei jornais, o material que eu ia precisar, o grosso do material, e montei ali, tentei aliar a ficção com a realidade, né? Depois de estabelecido um esqueleto, né? Um arcabouço ali do projeto do livro, eu comecei a escrever. Mas quando começa a escrever, os personagens tomam uma dimensão que você não tinha antes, né? Por exemplo, até já comentei com você em outra oportunidade que a Elza do Partido Comunista ia ter um papel, a menina que foi morta pelo Partido Comunista, esse inclusive é o nome do livro do Sérgio Rodrigues, né? Ela ia ter um papel muito importante nesse livro, né? E ela acabou que ela virou só uma referência. Eu costumo brincar que a Elza aparece na história meio como Pilatos no Credo, né? É uma coisa assim, que ela entra ali naquilo meio sem saber o que estava fazendo, é acusada de grande traição, não se sabe ao certo se ela traiu, se não traiu, é mais provável que não, né? Foi assassinada por conta disso, né? Com a conivência do amante dela, né? Do Miranda, né? Mas o próprio Miranda, que era um grande líder comunista, ele tem uma passagem pequena no livro, né? Quer dizer, o destaque maior fica para a redação, né? Por que essa opção do olhar jornalístico sobre a história também? Acho que o próprio Marcos foi me levando para esse lado, né? O Marcos, o personagem de ficção. Porque como eu fui retratando o político através da figura dele, que trabalhava no jornal getulista, então acaba que ficou a narrativa se passou muito nessa parte de redação, não propriamente dentro da redação, mas em função dela, né? Alguma diligência que ele tenha ido em relação a pedido de Samuel Weiner, ou então alguma investigação que ele tenha feito para tentar resolver os problemas de Samuel Weiner, né? Os problemas inclusive de nacionalidades, né? Samuel Weiner foi acusado de ser bessarabiano, né? De ser estrangeiro, e como estrangeiro ele não poderia ser dando de jornal, né? Então, acabou que o livro foi me levando, o personagem, Marcos, foi me levando para dentro da redação. Então, foi uma coisa natural. E é sempre... Hoje em dia, não, a redação está mais asséptica, mas na época era bem efervescente mesmo, né? A convivência dessas figuras... Porque também nas redações havia um contexto intelectual muito profundo, né? Você mostra isso no livro também, né? Também há um resgate dessa época de ouro. Eu tentei ler... Quando eu tive o projeto de livro, eu mostrei para a minha agente literária, a Luciana Vilas Boas, ela disse, olha, o grande problema que você vai ter é retratar ambiente de redação, né? Redação do jornal. Então, com conhecimento, eu li todos os livros de memória que eu consegui encontrar
de jornalistas. Então, eu tentei captar um pouco daquele ambiente, de algumas manias, né? Por exemplo, do Samuel Weiner, de quando estava conversando com uma pessoa, às vezes até importante, ele ia, entrava no banheiro da redação com a porta aberta, enfim, ficava fazendo a unha enquanto conversava. O Nelson Rodrigues que deixava a cinza cair na barriga enquanto batia o texto dele na máquina de escrever. Enfim, eu tentei procurar esses detalhes em livros de memórias de jornalistas, e tem muitos, né? E são riquíssimos, né? Muitos deles esquecidos, porque não tiveram grande projeção, mas tem um valor histórico impressionante. O próprio Samuel Weiner tem um livro de memórias muito bom, né? Minha Razão de Viver. Ali uma aula de jornalismo, de história, né? Inclusive ele é muito, ele pelo menos tenta ser muito sincero no livro de memórias dele, porque ele pede para ser publicado apenas 10 anos após a morte dele. Então lá ele confessa coisas inconfessáveis, né? Vamos dizer assim. Inclusive relação de empreiteiras com a imprensa, dele carregar malas de dinheiro, enfim. Mas ele sempre justifica o dele, que ele estava fazendo isso em nome de um sonho, que era a última hora, né? Enquanto os outros faziam para se enriquecer. O livro ganhou o Prêmio Sesc de Literatura, né? Como é que foi essa experiência com o Prêmio Sesc? O Prêmio Sesc é muito importante para o autor que está iniciando, como eu, né? Porque deu a oportunidade de já iniciar numa editora grande, que é a Editora Record, e também ter visibilidade, né? Assim, quando saiu o resultado do prêmio, eu comecei a receber ligações de Estadão, Globo, enfim. É uma visibilidade muito grande que o prêmio traz, né? Mas o livro também tem que se sustentar, tem que se sustentar sozinho, né? O autor também tem que trabalhar pelo livro hoje em dia, né? Hoje em dia também o prêmio ele tem uma repercussão muito grande entre seus pares, né? Entre escritores, ou um público muito pequeno que acompanha a literatura brasileira. Mas para extrapolar o Prêmio Sesc para as pessoas que não são do meio, então você tem que tentar, tem que trabalhar muito pelo livro, né? O romance histórico não chega a ser uma prática corriqueira no Brasil, embora tenha uma grande autora de romance histórico, como é o caso da Ana Miranda, mas tem um grande romance que é tido como romance histórico impróprio, embora o próprio autor negasse o tempo todo, que é o Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro. Ele parte de um conceito muito simples, a morte de um alferes durante a primeira batalha da Guerra da Independência na Bahia, mais do que isso, no Recôncavo Baiano. E a partir daí, ele começa a mostrar como o povo brasileiro foi protagonista de sua própria história. Ele construiu a história, não esteve a reboque da história, segundo os padrões contados pelo João Ubaldo Ribeiro, num livro brilhante e muito marcante, porque é definitivo como análise e conceito da historiografia brasileira. Leiam e viva o povo brasileiro. José, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras, e foi uma conversa muito agradável. Obrigado.